Elivaldo, acontece hoje aqui em Teresina a reunião do Consórcio Nordeste e participam representantes dos 9 estados nordestinos para discutir a situação econômica e social e tentar alavancar o crescimento da região. Então, nós estamos recebendo aqui no estúdio a vice-governadora do estado de Pernambuco, Luciana Santos. Bom dia. Bom dia, Como Nádia. vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo Bem-vinda aqui ao Notícia da Manhã. Bom dia. Bom, existe já há alguns meses, os governadores do Nordeste estão se reunindo, a senhora representando hoje aqui o estado de Pernambuco. Existe uma pauta comum dos governadores que também estão muito na mídia porque, em sua grande maioria, praticamente 100%, representa a oposição no nosso país. Então, essa pauta em conjunto, principalmente para desenvolvimento da região, que hoje vai ser discutido em Teresina. Eu penso que essa é uma grande novidade, né, para o Nordeste, porque isso se trata de um esforço institucional, né, para garantir que as vocações, as potencialidades do Nordeste tomem um vulto maior quando você compartilha compras, quando você integra projetos estruturadores. Nós temos muitas coisas em comuns. O semiárido nordestino, a nossa vocação turística, a diversidade cultural, os potenciais que nós temos do ponto de vista daquilo que é forte e emblemático no Nordeste, que é a agricultura, né, que é a pecuária, que são os minérios, que é um potencial muito grande, ou até mesmo desse ciclo político mais recente e ciclo econômico mais recente para o Nordeste em função da vontade política, principalmente no governo Lula, de enfrentar a desigualdade regional. Nós podemos nos inserir nas cadeias dinâmicas da economia brasileira, como automobilismo, como indústria naval e até refinaria. Então, assim, são muitas possibilidades, potencialidades e cada vez mais há uma convicção que o que nos move são as experiências que outras regiões já fizeram. Os consórcios em outras regiões já são uma realidade. E a gente está, de fato, todo mundo muito animado. Não é? Há um período muito ruim no Brasil, assim, de muita instabilidade política, não é? E essa instabilidade não é praticada pela oposição, essa instabilidade vem do epicentro do governo, do próprio... A reação de alguns governadores, como o próprio governador do Maranhão, Flávio Dino, o governador Rui Costa da Bahia, foram reações depois das provocações, ou a senhora acha que ainda existe, a senhora disse que é mais unilateral, né, que os governadores estão mais tranquilos, mas a gente sente também algumas reações. Então, isso não é só por parte do governo federal, seria também os governadores reagindo a essa tendência de ainda palanque político das eleições passadas? Não, para nós não interessa esse tipo de guerra. Nós queremos estabelecer o mínimo de institucionalidade no Brasil. Afinal, as eleições acabaram, nós precisamos desmontar os palanques e trabalhar para a população. A população não quer a continuidade do terceiro turno das eleições. Nós queremos... Isso está acontecendo? Sem dúvida, né? Aliás, não fomos dos governadores com o Palácio do Planalto, por exemplo? Se depender da disposição dos governadores, nós queremos garantir o pacto federativo e nós queremos garantir as relações elevadas que pautam a história, inclusive mais recente, de civilidade que deve acontecer entre as instituições. Mas, infelizmente, o tom beligerante vem do próprio presidente da República, que foi vazado, não é? Não somos nós que estamos dizendo. Ele foi vazado num almoço em que ele se referiu aos nordestinos de maneira pejorativa, nos chamando de Paraíba. De fato, nós somos todos paraíbas porque nós temos muito orgulho de sermos nordestinos. Também que os mas ele tratou de maneira pejorativa e elegeu o Flávio Dino como como dizendo que ele é um dos piores, né? Quer dizer, revelando o tom beligerante que tem pautado. Eu acho que não é só com os governadores do Nordeste, a institucionalidade da maneira geral, é com o Supremo, é com a própria base política que dá sustentação a ele,
a forma deselegante como tratou alguns generais de 4 estrelas, há um tom muito beligerante, né? Infelizmente, pelo núcleo principal do governo. Mas não há, de nossa parte, o que nós queremos, você veja a atitude do Rui Costa quando o presidente da República visitou a Bahia. Era o tom de recepção natural, ou quando ele foi a Pernambuco, em Petrolina, e o governador fez questão de participar de todas as atividades. Porque isso a relação institucional que é importante, né? Claro. Para o governo federal e para os estados também. Claro, claro. Agora, mas isso não é só a retórica, né? Você vê que o que se destinou de parte da Caixa Econômica para o Nordeste não chega a 2% de tudo que foi destinado para o país. Esse tipo de atitude não pode existir. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, nega que tenha havido redução de recursos para o Nordeste. Mas são os números, né? São os números concretos dos repasses de recursos para o Nordeste que revelam isso, né? Nós queremos garantir que haja um mínimo de relação, não é? Que é garantida na Constituição brasileira, que é garantida pelo Pacto Federativo. E, enquanto isso, nós estamos procurando interagir de modo a garantir uma certa autonomia até de sobrevivência, né? Porque quando você une projetos comuns, você tem mais possibilidades de fazer valer, de que eles possam se desenvolver. Então, eu acho que tem sido uma experiência extraordinária e que vai dar muito certo. Bom, a vice-governadora de Pernambuco é do PCdoB, né? Recentemente entrou para a história do estado de Pernambuco ao assumir o governo do estado por alguns dias na viagem do governador à Colômbia. Parabéns, foi uma boa experiência. Imagino está sendo, né? Ah, sim. Para o partido e para a senhora, né? Sim, sim. Na história de Pernambuco, eu fui a terceira mulher da história de Pernambuco a ser deputada federal. Nós só tivemos, em mais de 100 anos de Câmara de Deputados, 3 mulheres, né, como deputada. E acabei sendo também a primeira mulher da história a assumir o governo na República, né? Porque no tempo da colônia, Pernambuco foi governado 10 anos por uma mulher, por Brites de Albuquerque, que é a companheira do Duarte Coelho. Então, são desafios, né? São responsabilidades que aumentam no momento também, que é muito importante afirmar o papel público, político da mulher num contexto de muita necessidade de afirmação, né, do papel público que as mulheres jogam na luta pela emancipação feminina. Muito obrigada, vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos. Um bom dia para a senhora. Eu que agradeço, Nádia e Elivaldo. Para mim foi uma honra poder estar aqui nessa terra tão bela e tão marcada por lutas libertárias. A terra da Balaiada, a terra da Confederação do Equador, que tem coisa muito em comum com Pernambuco, e a terra da Batalha de Genipapo. Exatamente.